Capítulo 8. Daqui por diante, não mais reconheceremos o homem segundo a carne. A pergunta pode surgir em sua mente: como posso parar de pensar e acreditar no bem e no mal? Permita-me dar-lhe um exemplo que poderá ajudá-lo a esclarecer esse ponto. Olhe para sua mão e pergunte a você mesmo: isto é uma mão boa ou uma mão ruim? E se você se relembrar das vivências adquiridas de há muito, terá de admitir que sua mão não é boa e nem má. É apenas uma mão, um pedaço de carne com estrutura de osso. Não tem o poder de agir por si só. Não pode afagar e nem pode esmurrar. Não pode dar e não pode segurar. Mas você pode movê-la. Você pode usá-la como instrumento para dar ou segurar. Você pode fazer tais coisas, mas a mão não pode. A mão é só um instrumento para o seu uso. Pode ser usada para vários propósitos. Pode dar com benevolência e generosidade ou roubar desavergonhadamente, mas não pode fazer por si mesma coisa alguma. Há alguma coisa que move a mão. Uma vez que é você quem governa a sua mão, pode fazê-lo para o bem ou para o mal. E não apenas a mão, mas o corpo todo, ora para o bem, ora para o mal. Porém, quando tiver transcendido a mente e os pensamentos, então a mente e o corpo serão controlados pelo Eu que é Deus. E isso vai produzir uma mente, um corpo e uma vivência diária que não é nem boa e nem má, mas espiritual. Novamente, o segredo está em adquirir uma mente não condicionada, pela qual a alma funcione como vida e experiência. No exato momento em que se aceita que essa mão por si só não pode fazer nada, que é governada pelo eu, desse momento em diante ela se torna um instrumento de Deus, trazendo consigo apenas o poder da bênção. Você e eu não mais governamos a mão pelo nosso humano ser. Agora, eu sou, e eu é Deus. Volte agora a considerar a mão e tome o seu corpo todo dentro da sua mente. E perceba esta mesma verdade. Você não tem um corpo bom ou ruim, jovem ou velho. O seu corpo é apenas carne e osso. De si mesmo não tem inteligência. Nada sabe sobre saúde ou doença. Nada sabe sobre o tempo e o calendário. Infelizmente, o eu humano sabe. E por causa disso, o corpo muda. O corpo nada sabe sobre as estações do ano, se é inverno ou verão, tempo bom ou ruim. Mas, de novo, infelizmente, nós sabemos. E por causa disso, o corpo reflete qualquer coisa que aceitemos em nossas mentes. É a mente que se torna o caminho pelo qual o corpo apanha as crenças do mundo. É, pois, a mente que determina se o corpo é bom ou mau, jovem ou velho, sadio ou doente. Mas quando já não temos o corpo bom ou mau, jovem ou velho, a partir desse momento, o eu, que é a presença e o poder de Deus, se superpõe e começa a manifestar as suas condições no corpo. Quando começamos a descobrir que o nosso corpo é o templo de Deus, e o colocamos à disposição de Deus para que o use como quiser, então o corpo se torna um instrumento de Deus para o eu central do nosso ser. Cabe-nos dar o primeiro passo, e isso é feito pelo conhecimento do fato de não haver bem ou mal no corpo, de que o corpo como tal não tem qualidades por si mesmo. Ele apenas expressa aquilo que lhe é imposto. Essa inversão ou mudança de atitude em relação ao corpo e às condições que são lhe impostas começa com a seguinte descoberta consciente: não há bem ou mal no meu corpo.
Não há nele velhice ou juventude, vigor ou fraqueza. Meu corpo é apenas um instrumento do eu, o Deus em mim, que é o princípio criador e o conservador do meu ser. Pense por alguns instantes no problema vital que incomoda você, seu mesmo, de seus filhos e de seus netos. Assim que tiver pensado nele, pergunte a si mesmo: tais condições são boas ou más? Quem disse isto? Quem decretou que são boas ou más? E pergunte-se então: teria Deus criado o mal? Creio que saberá melhor perguntando do que afirmando. Se Deus criou a eternidade e a imortalidade, se não há nele mancha ou mentira, certamente não foi ele quem criou o mal. Mas, se Deus não criou o mal, quem o criou? Alguém, ou você mesmo, teria concebido a crença no bem ou no mal? De onde ela veio? Você pode não saber as respostas para tais perguntas agora, mas, se você trabalhar com o princípio que é o tema deste livro, a resposta para isso, assim como para as muitas outras perguntas, lhe será revelada. Neste momento, porém, por que não aceitar a premissa de que não há, na realidade, nem bem e nem mal? Quando você atingir o ponto de onde se pode compreender que toda condição humana, de qualquer nome ou natureza, existe apenas como uma crença dentro da mente humana, crença essa que resultou na expulsão do homem do Jardim do Éden, e quando no mais profundo do seu coração ficar convencido de que, por ser Deus infinito, não há nele pares de opostos, poderá afirmar como mestre: eu venci o mundo, e estará de volta ao reino dos céus, onde ninguém sabe o que é saúde, pois não sabe o que é doença. Lá não se conhece dor e, portanto, ninguém sabe o que não é não dor. Ninguém conhece a riqueza ou pobreza, e se alguém não sabe o que é alguma coisa, como pode conhecer o seu oposto? Não há nada com que se possa fazer comparações. Apenas há Deus, só o ser espiritual, a perfeição. Quando abortamos um trabalho de cura, não devemos ter na mente a ideia de um mal a ser removido ou superado. Porém, por restar muito de humano na maioria de nós, reconheceremos que o que está à nossa frente é a aparência do mal em forma de pecado, doença, morte, perda ou limitações. E enquanto nos defrontamos com essas aparências, não poderemos ser radicais e, como uma ostra, ignorá-las, repetindo sempre: Deus é tudo, não há erros. Isso é loucura e não é prático. Nós não devemos fazer isso. Devemos deixar que Deus diga isso para nós. E quando ouvirmos a pequena voz silenciosa, ou percebermos que se agita dentro de nós, saberemos com certeza que qualquer aparência de pecado, doença, morte, perda ou limitação à nossa frente desvanecerá. Não pense, porém, que você, humanamente, possa ser algum dia tão sábio para realizar isso. Por sabermos as palavras e podermos dizer silenciosa ou audivelmente, não há nem bem e nem mal, não pense que tal repetição vá fazer milagres na sua vida, pois não os fará. Você tem que vivenciar essa verdade até que transborde de você. Tem que prová-la mais e mais dentro de você. E mais ainda, não se esqueça que se for tentado a dizer isso para quem quer que seja, antes que se torne tão evidente, transbordante, como se o mundo visse isso em você, perderá o que recebeu. E o que é pior, poderá perder até a possibilidade de demonstrar isto nesta encarnação. Ninguém pode desperdiçar a palavra de Deus. Ninguém pode dela se gabar, jogar com ela
e pensar que possa conservá-la consigo. Você apenas pode provar esse princípio na medida em que o abraçar fortemente dentro de você, mantendo-o sagrado, mantendo-o secreto, mas usando-o. Use-o a qualquer hora, com qualquer parcela de erro com que se deparar, nos jornais, no rádio, na sua família e na rua. Em qualquer momento e lugar em que se defrontar com o erro, volte-se para dentro e pergunte-se: poderá isso me fazer acreditar no bem e no mal? Poderá fazer-me aceitar dois poderes? Se puder fazer isso, abster-se de aceitar ou julgar pelas aparências, não será tentado a sanar alguma coisa ou alguém, mas ficará dentro de si mesmo e fará o julgamento correto, estando dentro do jardim do Éden, que representa o seu domínio espiritual, o seu estado de harmonia divina. O reto julgar sabe que, no princípio era Deus. Deus criou tudo o que foi feito, e Deus olhou para aquilo que tinha feito e achou muito bom. Será você capaz de ser fiel a essa verdade? Se as feias aparências mostram a sua cabeça, será você capaz de superar a tentação de ser por elas enganado? Será você capaz de declarar e saber dentro de você mesmo que eu aceito somente Deus como a verdadeira substância de toda a vida. Não posso ser induzido a aceitar o bem e mal, pois há só Espírito, há apenas uma vida. A cura espiritual não pode acontecer no plano humano. Ela só pode acontecer quando você tiver parado de pensar nas pessoas, nas doenças, nas condições, nas crenças e nas pretensões, e tiver voltado para o Éden, onde só há Deus, o Espírito, a totalidade e a perfeição. Ninguém pode mesmo ser um curador espiritual que trabalhe a partir dos efeitos ou ore a partir da tentativa de corrigir algo do mundo de Adão, pois, se isso viesse a ocorrer, ele só teria trocado um sonho desagradável por um outro sonho agradável. Se conseguisse melhorar o quadro humano, teria só uma boa materialidade ao invés de uma materialidade ruim. Não estaria por isso mais próximo do reino de Deus. Certa vez estava eu sentado numa sala com uma pessoa que estava, em todos os sentidos, muito próximo da morte, e sentia o mesmo desconforto que qualquer um sentiria em tais circunstâncias. Percebera eu que não havia nada que pudesse fazer para evitar o passamento. Eu não tinha dons ou palavras milagrosas que pudessem impedir o que parecia inevitável. Teria de vir algo das profundezas internas, ou iríamos ter um funeral. Tudo o que eu pude fazer foi me voltar para dentro, para a pequena voz silenciosa, e esperar, e por vezes suplicar e pedir. Finalmente veio algo, e as palavras foram estas: este é o meu filho bem-amado, no qual me comprazo. Ninguém teria acreditado nisso se eu tivesse visto. Aí estava a doença em sua forma terminal, aí estava uma pessoa morrendo, e apesar das aparências, a voz disse: este é meu filho bem-amado, no qual me comprazo. Após ter recebido tais palavras, não demorou muito para que se tornasse um fato real em demonstração, e a saúde, a harmonia e a totalidade foram restabelecidas. Em outra ocasião, fui chamado ao lado do meu próprio pai, que jazia numa tenda de oxigênio e, de acordo com os médicos atendentes, estava em seu leito de morte. Eu fiquei ali, sem palavras ou discernimento que pudesse mudar essa aparência para a saúde. E ali fiquei eu, como ficaria qualquer um diante do próprio Pai em tal situação. Mas com uma diferença. Eu sabia que, se Deus fizesse ouvir sua voz, a terra se derreteria. Estando eu ali a observar meu pai, que respirava pelo aparelho,
me vieram as palavras: nem só da respiração vive o homem. Em menos de 5 minutos, ele fez sinal para a enfermeira para que retirasse o aparelho. E 2 dias depois, estava fora do hospital. Quem decretou que essa condição era ruim? Deus não foi. Ele só disse: nem só da respiração vive o homem, o que dissipou a crença de que o homem vive do alento e provou que vive pela vontade de Deus. Você pode ter dificuldade apenas enquanto retiver a crença em 2 poderes. Estará, porém, livre tão logo comece a olhar para qualquer condição, tendo em mente o seguinte: quem te disse que estás nu? Quem te disse que isso é pecado? Quem te disse que és mau? Quem te disse que isso é doença? Quem te disse que isso é perigoso? De onde veio? Teria Deus dito isso a alguém? No momento exato em que perceber que sua função como curador espiritual não é remover ou sanar doenças, ou acreditar que Deus assim o faça, ou que haja algumas fórmulas ou afirmações que possam remover doenças, mas sim que a sua função está em saber a verdade de que toda criação mortal é construída sobre a crença do bem e do mal. Você não saberá então nem de saúde nem de doença, de pobreza ou de riqueza, mas apenas de um contínuo transbordamento de harmonia espiritual, o Jardim do Éden. Você nunca será um curador espiritual enquanto acreditar que haja 2 poderes, o poder de Deus e o poder do pecado, da doença, ou então que haja poder na astrologia ou nas dietas. Você nunca será um curador espiritual até que saiba que não é preciso qualquer poder. Deus mantém o seu universo espiritual eternamente e não há nada de errado com ele. O que está errado é conosco. O que está errado é a crença universal em 2 poderes. No 2º capítulo do Gênesis, Deus não é mais o Criador, mas ali é chamado de o Senhor Deus. E Senhor, está dito, é sinônimo de lei. Em outras palavras, o homem do 2º capítulo do Gênesis vive debaixo da lei, ao contrário daquele do 1º capítulo, criado à imagem e à semelhança de Deus e vivendo sob a graça de Deus. Como podemos nos tornar esse homem que vive sob a graça? Como, se não jogando fora a crença em 2 poderes? Então a graça permeará todo o nosso ser, vai nos suportar, manter e sustentar. E a graça irá à nossa frente aplanando os nossos caminhos. A graça é tudo à nossa volta, e todavia não temos dela mais consciência do que um peixe tem na água. Um peixe nada na água, mas nada sabe a esse respeito. Um pássaro não conhece nada a respeito do ar, voa através dele impensadamente. Nas palavras de F. Thompson, voará o peixe para achar o oceano? Mergulhará a águia para achar o ar? O que perguntamos às estrelas em movimento, se elas ouviram falar de ti lá? E assim que, quando estamos em estado de saúde espiritual, não só não conhecemos a doença, mas também não conhecemos a saúde. Conhecemos apenas o estar em harmonia, normais e livres. Como pode um homem saudável descrever a saúde? Não é possível, pois ele não sabe o que é isso. Ele só sabe que está nela, o que quer que ela seja, o que é agradável. Compreendamos que um dia, em algum lugar e de algum modo, nós aceitamos a crença que não faz parte de nós. A crença de que há 2 poderes, o poder de Deus, que pode fazer algo por nós e não o está fazendo, e o poder do mal, que é muito mais ativo. O poder de Deus está agora mesmo fazendo tudo o que pode e opera no estado etênico de consciência para toda a criação espiritual, mas não pode operar num mundo de 2 poderes. Essa é a razão pela qual, por mais éticos, bons e benevolentes que nós, os nossos vizinhos, possamos ser,
Nós e eles estamos debaixo do pecado, da morte, de acidentes e guerras. E mais surge a pergunta: como podem existir tais coisas se há um Deus? E a resposta é estarrecedora. Há um Deus, sim, mas não no cenário humano. Não há Deus no 2º capítulo do Gênesis, mas sim um Senhor Deus, que é a lei de causa e efeito, a lei kármica. Quando subimos para além da lei de karma, não estamos mais sobre a lei, mas sobre a graça. Em outras palavras, estamos vivendo como no 1º capítulo do Gênesis, onde não existem tais coisas como o bem e o mal humano. Aí não há pecado e não há pureza, só há Deus. Se tivermos algum problema, quer nosso, quer de alguém da família, de um amigo, paciente ou discípulo, ou se alguém buscar em nós a harmonia por achar grande a nossa compreensão, deveremos praticar este princípio de nem bem e nem mal em nossa meditação. Pai, aqui estou, esperando me comunicar com você, mas com qual finalidade? Transformar o mal em bem? Se é isso que é necessário aqui, você não teria feito antes que eu lhe pedisse? Todavia, não parece que você esteja fazendo qualquer coisa a respeito, e pois, talvez não seja necessário. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, não está o mal. Então, o que será do mal? Ninguém jamais descobriu para onde vai a escuridão quando entra a luz. Quando o sol se levanta, aí está a luz. E na sua presença não há escuridão. Na presença de Deus não há pecado, não há falsos apetites ou doenças, perdas ou desemprego, insegurança ou perigo, pois todas essas coisas se desvanecem na sua presença. Onde Deus é, não acho mal, encontro Deus. Deus como minha torre alta, como minha saúde física, como meu suprimento. Deus como meu todo em tudo. O que quer que isso seja em si mesmo, não é nem bem e nem mal, pois não há bem ou mal presentes em toda parte. Há somente Deus preenchendo o espaço todo. Assim não há nada a fazer de bem e nada que possa decorrer do bem. Deus formou este universo de si mesmo. Desse modo, é Deus que é o bem, não a condição ou a coisa. E mesmo quando as aparências possam testemunhar o bem ou o mal, eu não as aceito. Deus constitui o meu corpo, que é o templo de Deus. Deus é o meu lugar de morada e a integridade do meu ser. Deus é o lugar secreto do Altíssimo, no qual eu vivo, me movo e tenho o meu ser. Para curar, é necessário transcender o pensamento. Embora a meditação comece com a contemplação da verdade, deve, antes de se cumprir a cura, subir ao mais alto do reino da consciência silenciosa. No começo de uma meditação de cura, uma passagem da verdade como: doravante não reconheceremos um homem pela carne, pode estar no pensamento. Após se repetir diversas vezes, ou após nós a repetirmos conscientemente, o pensamento se esvai na medida em que perdemos o significado da frase. Doravante não reconheceremos um homem pela boa ou pela má carne. Não o reconheceremos como doente ou sadio, rico ou pobre. Doravante reconheceremos só Deus, sob essa aparência de indivíduo humano e espiritual. Este é o segredo do caminho infinito. Este é o segredo da cura. Doravante não reconheceremos o homem pela carne, nem mesmo pela carne saudável. Doravante não reconheceremos um homem pela sua riqueza, pequena ou grande. Reconheceremos apenas Deus como Pai e Deus como Filho, o Cristo, a imagem e a semelhança de Deus.
Doravante, reconheceremos apenas Deus como constituinte do homem, a substância e a vida, a alma do homem, a saúde, a riqueza e o lugar de morada do homem. Doravante, reconheceremos só a Deus e não ao homem. Percebemos agora que o homem não é a carne, mas a consciência, tendo só qualidades espirituais. Discernimos que aí está o princípio criativo que produz sua própria imagem e semelhança, e que esse princípio criativo é também o princípio de sustentação da vida. E assim a sua criação deve necessariamente ser da sua própria essência. Vida, amor, espírito, alma. Tal é a verdadeira natureza do homem. Doravante não reconheceremos o homem pela carne. E como, pois, o reconheceremos? Como um filho de Deus, sua verdadeira identidade. À medida que reconhecemos a nós mesmos e a todos os demais como sendo de descendência espiritual, nunca mais olhamos para o corpo, mas diretamente para os olhos, até poder ver por trás deles, além do homem mortal, além do homem jovem ou velho, doente ou sadio, onde está entronizado o Cristo. O homem visível, quer doente, quer sadio, não é o homem, Cristo, ou eu espiritual daquele homem. Não está sujeito às leis da carne, nem mesmo da carne harmoniosa, mas está sujeito apenas ao Cristo. Logo que alguém tenha chegado a fundo de tais cogitações ou contemplações, senta-se no estado de quietude e de pacífica receptividade, no qual nenhum pensamento se introduz. Nesse estado de consciência, o Cristo curador se manifesta, inundando a consciência de paz e tranquilidade. É uma paz, estar quieto, espirituais, e disso emana a graça curadora que nos envolve e aos nossos pacientes. E então, a harmonia se torna algo aparente, uma experiência tangível. Em nossa meditação, podemos começar tendo na mente uma pessoa doente, ou pecadora, ou pobre, mas não podemos nos levantar até que, por intermédio da realização, tenhamos atingido o lugar onde não há homem doente ou sadio, rico ou pobre, puro ou pecador. Não há pessoa doente para ser curada, ou pessoa saudável de quem nos regozijarmos. Há somente Deus, só Deus na aparência de Pai e Deus na aparência de Filho. Estará então completa a nossa prece, e com ela virá a convicção. É isso. Enquanto conhecermos a verdade, pensando, falando, declarando a verdade, estaremos no reino mental. De fato, podemos estar pensando nas coisas do Espírito, mas estamos pensando com a mente, e provavelmente não ocorrerá nenhuma cura. Se ocorrer alguma cura, em alguns casos, ocorrerá pela argumentação mental, e não será uma cura espiritual, e sim mental, pelo efeito da sugestão, um frutificar daquela prática que nos diz: você está bem, ou você é perfeito, ou Deus fará isso em você. E a mente aceita a sugestão e ela responde. O que não é uma cura espiritual, pois o paciente meramente aceita a sugestão de outra mente. No caminho infinito, não fazemos sugestões. Nunca usamos a palavra tu ou você num tratamento. Nunca usamos o nome do paciente e nem mencionamos o nome da doença, da queixa ou da condição em tratamento. E nem deixamos a pessoa introduzir-se em nosso pensamento depois dela ter pedido ajuda. Quando estamos em contemplação, não focalizamos o paciente, e sim Deus e as coisas de Deus que conhecemos, ou as leis de Deus que compreendemos, ou que tenhamos lido e tentamos agora realizar. Nós não esperamos a cura por qualquer coisa dessas, porque não podemos trazer à luz o Filho de Deus do 2º capítulo do Gênesis, de onde só sai Adão, o homem da carne. O único modo pelo qual esse homem de carne
pode ser devolvido para o Éden é a sua harmonia espiritual normal, não pensando a respeito dela, mas entrando naquele estado de silêncio que não reconhece o bem e o mal. Quando não temos desejos, não temos mais desejos do bem que do mal, e somos então puros o bastante para estar no jardim do Éden, e é sem desejos. Não é um estado de desejar o bem, mas de puro contentamento com o ser. Olá a todos, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 8 do livro O Trovejar do Silêncio de Joel Goldsmith. Eu espero que tenham gostado. Deixe um comentário do que acharam do capítulo. Se inscreva aí no canal se ainda não forem inscritos e deixe seu like, tá bom? Voltamos com o próximo capítulo. Tchau!